Olá, eu sou a Carol Mello, empreendedora, empresária, inquieta, nascida em Recife, Pernambuco. Venho de uma família onde os meus pais são servidores públicos e desde o início eu entendi que nascer mulher é assumir uma série de compromissos ainda na maternidade. Porque desde o momento que você se entende por gente, você é entregue a você uma série de valores, crenças limitantes, cultura da própria sociedade que muitas vezes negam o machismo, mas que esse machismo está em pequenos detalhes. E aí crescer dentro de um ambiente onde a minha mãe era a provedora da família, né? Era ela que tomava as grandes decisões, era ela que através de um pulso muito forte, muito firme, educou a gente sempre com nos melhores colégios e cobrava muito da gente um posicionamento, compromisso, tinha muito a história de cobrar uma verdade dentro de casa, de mostrar os caminhos certos. Então, tudo isso nos foi passado. Venho de uma família com dois irmãos homens, e tinha como a grande referência a minha mãe, que ainda é, né, uma mulher que eu tenho assim, tamanha admiração pela sua inteligência, pela sua a forma como ela se impõe, pela forma da história dela, o tanto que ela apresentava para a gente, ainda criança, todas as questões políticas, todos os problemas do Estado, da cidade. Então, a gente nasceu num berço onde, por ser uma servidora pública, ela transmitia muito para a gente todas essas questões mais políticas. E eu fui estudar num colégio muito pequeno, era um colégio israelita, inclusive eu falo hebraico até hoje um pouquinho. Mas nesse colégio israelita, como meio que de cultura mesmo, né, de sociedade, a maioria dos judeus são filhos de empreendedores. E eu passava a maior parte da minha vida com os meus amigos, porque minha mãe trabalhava o dia inteiro. Quando ela chegava em casa, eu já estava perto de dormir. Então, a minha referência, né, a sociedade, a comunidade que eu pertencia, era a que exercia maior influência sobre mim. E eram pessoas que vinham de famílias empreendedoras. Então, ouvir dos amigos, eu vou na lojinha da minha mãe, eu vou passar a tarde na loja do meu avô, eu vou passar o tempo inteiro na loja, no comércio da minha tia, do meu pai, da minha mãe. Enfim, várias vezes eu tive essa vontade, poxa, eu também quero passar o dia na loja, eu também quero passar o dia no comércio, eu também quero, assim, eu acho que foi daí que despertou esse meu entusiasmo pelo empreendedorismo. Sempre fui muito atrapalhada. Eu tenho 1,78 m e sempre fui aquela galalau da sala, né? Aquela menina mais alta que destoava da turma como um todo. E isso, na época, me trazia muitos bloqueios. Eu tive que conviver com uma série de questões pessoais de me aceitar, de ser diferente, de ser estranha na época, né? Bullying, varapau, boneco de Olinda, eram alguns dos apelidos que eu tinha na época. Mas a minha mãe preocupada com a questão postural, porque a gente, quando é muito alta, a gente acaba querendo se curvar para ficar do tamanho dos outros. E a minha mãe me ensinou, né, e sempre me alertava de que eu não tinha que me abaixar para ficar do tamanho de ninguém, né, que eu tinha que valorizar que era lindo ser uma mulher alta. E acabou me encaminhando para uma escola de modelo, onde lá eu aprendi a andar, desfilar, aprendi e encontrei a beleza, né, nesse momento de adolescência que é tão difícil a gente se aceitar. E com todo o meu espírito empreendedor, obviamente, não demorou para eu me tornar uma modelo profissional, começar a conquistar o mercado e logo, logo arrendar a agência de modelo que eu fazia parte. O dono da agência era uma pessoa que tinha muita admiração e que gostava muito do meu trabalho. E ele acabou me fazendo uma proposta. Olha, Carol, estou viajando para os Estados Unidos, vou deixar aqui essa agência. Você não quer ficar com ela? E foi aí que eu comecei a minha primeira aventura empreendedora.
Aos 16 anos de idade, é óbvio que eu cometi muitos erros. A gente não tinha tanta noção de gestão. A gente confundia muito, né, o que era receita pessoal com receita de um CNPJ. E logo a gente não conseguiu. Eu ainda me juntei, né, me associei a 2 outras amigas. E obviamente que a gente acabou não prosperando com essa agência. Mas foi o meu primeiro start, assim, foi o que me acordou para o empreendedorismo. A gente acaba criando uma série de metas para a nossa vida, sabe? Eu não queria casar cedo, eu não queria ter filhos cedo, eu não queria me prender a nenhum lugar, porque eu queria conhecer o mundo inteiro. E, obviamente, que eu não fiz nada disso, né? Fui pega pela cilada da vida. Casei muito cedo, engravidei muito cedo. Aos 19 anos de idade eu fui mãe. Mas eu hoje vejo que eu também... Essa mudança de percurso foi o que me trouxe para Fortaleza. Casei com um cearense, que já era empresário, já era empreendedor. Tive meu filho e hoje eu digo, oh, meu Deus do céu, eu tive na época certa. Porque hoje, com a minha fome de vencer, de empreender, de procurar o sucesso, eu acabei vendo que, se não fosse naquela época, eu hoje ainda estaria adiando esse sonho de ser mãe. Fui abençoada por casar justamente com aquilo que eu buscava, alguém que tivesse uma visão empreendedora, uma visão empresarial, e com ele eu aprendi muito. Eu saí dos braços dos meus pais e eu não queria estar em outros braços. Eu sempre tive essa fome de ser livre. Então, por mais que eu tivesse aprendido, tivesse sido muito parceira e a gente tivesse vencido muita coisa junta, eu queria ter a minha carreira solo. Eu queria ter a minha carreira solo, eu queria vencer, eu queria andar sozinha. Eu sempre fui a Carol Melo. A Carol Melo com 2 L's, que veio de Recife, que veio de Pernambuco. E é assim que eu sou conhecida até hoje. Eu nunca esqueci de alguns ditados que a minha mãe me falava. Um deles é, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Para mim, isso era sempre uma advertência por eu estar andando com uma amiga que era mais agitada, que fazia mais confusão. Mas hoje eu percebo que isso é muito certo. A gente é totalmente influenciado pelo meio que a gente anda. E hoje eu vejo que a própria escola, os meus amigos de escola, os valores que eles traziam de família influenciavam na minha vida, porque a gente acaba assimilando, a gente acaba sofrendo interferências, né, do meio que a gente vive. Então eu nunca vou esquecer, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. E eu sempre digo para o meu filho hoje, procure andar com pessoas que sejam melhor que você, que façam coisas diferentes de você, que te provoque, que te critique. Porque sempre que a gente é criticado por alguém, essa pessoa nos convida a sair da nossa zona de conforto. Ela busca o melhor da gente, ela faz com que a gente cresça. E aqueles amigos, e a gente sempre tem muitos, né? Que apenas elogiam, que apenas dizem que a gente é o máximo e tal. Esses não. Esses fazem com que a gente estacione, nos colocam numa zona de vaidade muito grande. Então, eu acabo repetindo muito isso para o meu filho, né? Procure andar com os melhores, procure andar com aqueles que se destacam e que são completamente diferentes de você. Me formei em jornalismo, comunicação social e, lógico, que toda essa questão assim, da comunicação, de saber transmitir uma mensagem, de querer convencer o outro, de trabalhar a notícia de uma forma clara, isso sempre me encantou, isso sempre foi o ponto de partida, assim, eu acho que foi aí que eu disse, eu preciso trabalhar dentro da minha área de formação. Montei uma agência, não de jornalismo, mas de publicidade, fomos pioneiros na área digital. Na época que eu comecei, né, eu já tinha muito comigo aquela história que hoje as pessoas falam tanto de ESG. E na época eu já via a comunicação e a publicidade como algo que tinha que ser inovador e que não poderia ser mais um trambolho no meio da cidade, mais um poluidor, seja ele visual, seja ele
por estar ali atrapalhando, né, o tráfego das pessoas. Então, eu sempre quis atuar com a comunicação de uma forma diferenciada. Vi nas redes sociais, na época ainda era muito precoce, assim, né, todo esse profissionalismo na rede social, mas ainda na época do Orkut a gente conseguiu pegar grandes contas. As empresas, foi difícil para as empresas entenderem que se elas não se posicionassem naquele ambiente, elas seriam posicionadas. Então, empresas como TAM, Oi, TIM, entraram nas redes sociais para conter gerenciamento de crises, porque as pessoas reclamavam muito de atrasos de voo, de conta telefônica, de querer falar com a central telefônica e não conseguir, de querer mudar o seu plano. Então era uma enxurrada de reclamação nas redes sociais e essas grandes contas não estavam ali profissionalmente para defender o seu propósito, seus valores, para explicar o seu serviço, para entender qual era a demanda dos usuários daqueles serviços. E a gente, assim, conseguiu trabalhar várias contas, fazer grandes campanhas, começar a envolver, criar o amor, né, dos clientes com essas contas. E foi super gostoso, a gente começou a aprender, erramos muito, porque a rede social, até hoje, não tem fórmula, não tem como você dizer que existe uma receita de bolo, que tudo vai dar certo, o que dá certo para mim vai dar certo para você, não existe isso. Então, a gente aprendeu muito a brincar com o algoritmo dessas redes sociais, né? De entender o que é que funcionava, como é que a gente fazia para chegar para mais pessoas, como é que a gente fazia para alcançar mais pessoas. E eu acho que esse foi o grande sucesso. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, uma das coisas que eu procurei fazer de imediato foi pesquisar e saber quem eram as grandes mulheres que tinham feito história dentro da comunicação. E comecei a fazer isso pelo meu estado, né, pelo Ceará. Chegando no Ceará, obviamente, qualquer aluno de jornalismo acaba se apaixonando pela história da Adísia Sá. Grande mulher, fez uma história incrível, revolucionou, marcou época. E eu tinha nela uma grande inspiração, né? Eu queria fazer algo diferente, eu também queria ser conhecida como uma jornalista que tivesse feito algo incrível. Eu acho que dentro de todo o processo na faculdade, vários professores que dirigiam jornais, que trabalhavam dentro de TVs, foram importantes para ensinar, para dar dica, para aproximar a gente da imprensa. Isso foi super importante. Inclusive, deixar aqui um abraço grande para a minha professora, que foi coordenadora de tanto tempo, a Ana Quezado, que é uma mulher incrível também e que com ela eu aprendi muito. Tive a oportunidade de ser aluna dela, inclusive, em 2 cadeiras. Mas aí a própria faculdade também vai te dando uma série de opções, uma série de oportunidades. Eu acabei enveredando realmente para o empreendedorismo, mas as lições que eu aprendi dentro da comunicação eu levo até hoje na minha vida. Não só o que a gente aprendeu, mas como a gente consegue ler uma matéria, ler uma revista, ler uma entrevista, ler uma pesquisa, tentar achar ali nas entrelinhas qual é a mensagem principal, né, de um texto. Isso eu faço em tudo na minha vida. São coisas que a gente não aprende didaticamente dentro de uma faculdade, mas que o convívio com essas pessoas vai nos mostrando e nos ensinando e a gente absorve isso para a vida como um todo. Durante esse trajeto todo, eu tive várias influências, inclusive de um grande professor, que era o nosso querido Kleber Aquino, que não está mais aqui, mas ele fazia com que a gente lesse de 2 a 3 livros por mês. E todo mês a gente se encontrava e a gente tinha que comentar esse livro. E ele pegava muito no pé da gente, sabe? Inclusive, se ele perguntasse, você gostou do livro? E a gente disse, eu gostei. Ele, minha filha, não estou perguntando se você comeu uma pizza, não. Ninguém responde, eu gostei. Fale sobre o livro, diga o que é que lhe chamou a atenção. Eu quero ouvir
o que você aprendeu com esse livro? E foi assim durante toda a vida, né? Assim, de tentar buscar o máximo de lições e aprendizado de cada livro. Tem livro que a gente não tem muita paciência para ler, mas ainda assim eu sou daquela que enfrento e vou até o final do livro, porque eu sei que algo dali vai me marcar, né, para toda a vida. E por falar de livro, tem um livro que a gente comentou há pouco tempo num grupo agora de amigos e que esse livro fala muito da conjuntura que a gente está vivendo hoje. Se chama A Espiral do Silêncio. Esse livro diz que muitas pessoas não falam aquilo que realmente sente ou não se posiciona da maneira que acredita porque tem medo da influência da sociedade. Então é como se a comunidade o silenciasse. Ele acaba não dizendo que vota em um, que vota naquele outro, porque pode criar um conflito com aquela outra opinião, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente precisa começar a ler, né? Assim, eu aprendi muito que a gente não tem apenas que ouvir, a gente tem que analisar o comportamento, analisar ânimo, analisar como é que a sociedade está como um todo, porque muitas vezes o que é dito não é a verdade. Às vezes a gente acaba falando algo que é apenas para agradar, para ficar bonito, para ser politicamente correto, mas não é o que a gente sente. E quando a gente aplica isso no mercado, muitas vezes negócios que a gente acreditavam que poderiam dar certo, acabam não dando, não prosperando, porque a gente não soube ler o ânimo, o comportamento, as emoções. E a gente passa a vida inteira ouvindo que para existir a gente precisa ter um filho, plantar uma árvore e ler um livro. E eu tinha muito aquela história, né? Um dia eu preciso escrever um livro. Eu aproveitei a pandemia para ressignificar uma série de coisas, para organizar muitas coisas que na minha cabeça estavam super confusas e bagunçadas. Muitas vezes eu me vi perdendo alguns focos. E a pandemia, por pior que ela tenha sido e por mais traumática e por, né, uma coisa que ninguém esperava, eu digo que para mim foi como se um caminhão lotado de coisas tivesse freado bruscamente e eu precisasse ter que reacomodar toda a minha carga. Eu acabei me juntando com uma outra amiga e aí a gente lançou o livro, né, O que Aprendi com a Pandemia. Foram várias as lições. Eu sou coautora desse livro e acho que foi a primeira vez que eu me senti assim, eu estou realizando aqui mais um grande sonho, uma grande conquista. Saindo de um período tão difícil, mas parando para poder fazer algumas coisas que sempre quis fazer. O empreendedorismo, ele é algo estimulante. E existem muitas diferenças. Se você prestar atenção, um homem quando vai empreender, ele vai empreender de forma mais segura, de forma muito mais... Geralmente ele pega uma grande oportunidade e ele faz aquilo tudo acontecer. Com a mulher é diferente. O empreendedorismo chega na vida das mulheres muitas vezes por necessidade e não por oportunidade. Às vezes a necessidade está atrelada a querer uma independência financeira, a sair de um relacionamento abusivo, a ter a independência emocional que ela deposita no companheiro. Geralmente a mulher empreende para fazer o complemento da renda familiar. Então não é nada fácil. E muitas vezes ainda trazendo toda uma questão de medo, insegurança, muitas vezes querendo fazer algo grande, diferente, mas aí ouvir de um filho, mas você não tem mais idade, do marido, isso não vai dar certo, você não tem dinheiro para isso, eu não vou colocar o meu dinheiro nisso. A própria família que muitas vezes aconselha, não faz isso, porque vai criar um problema dentro de casa. Seu marido não quer que você faça. Isso não vai dar certo. É tantas pessoas que dizem que não vai dar certo, que muitas vezes a empreendedora ela acaba fazendo uma coisa muito acanhada, com medo, só para pegar ali um dinheirinho, para ter uma independência financeira, muitas vezes pessoal.
e acaba se submetendo a relacionamentos abusivos, a situações que não a deixam feliz. Existe uma diferença muito grande. Mas hoje, cada vez mais, as mulheres estão empreendendo. A cada 10 empresas, 6 novas que surgem no mercado são de mulheres. As mulheres estão crescendo, estão buscando o seu lugar. E se a gente, a economia, a política pública, não começar a valorizar essas mulheres, não criar políticas de incentivo, nós teremos aí uma grande massa de mortalidade de empresas que vão começar a fechar, porque elas não vão ter apoio, e elas são a maioria. Né? A gente hoje tem aí um mar de mulheres empreendendo, aquecendo a economia. Somos mais de 32 milhões de empreendedores no Brasil, e grande parte delas está sendo formada, desse número, né, está sendo formada por mulheres. Eu acredito que o maior desafio que enfrentei na vida foi ser mãe nova, resolver ser empreendedora e criar a minha independência. Não era fácil ser dentro da empresa até que eu conseguisse me posicionar, criar autoridade e fazer com que todos os colaboradores me admirassem e me respeitassem. Foi todo um processo. Eu não queria ser a esposa de fulano de tal. Eu queria ser a Carol e queria que as pessoas me vissem dessa maneira. Então foi todo um processo e eu comecei a ver que não era apenas o fato de ser mulher, mas o fato de ser jovem pesava muito. As pessoas não queriam dar credibilidade a uma pessoa tão nova. Parecia que a gente não tinha maturidade ou não tinha responsabilidade, que a gente não iria assumir os compromissos que estávamos fazendo numa mesa de negociação. Foi aí que eu resolvi encontrar pessoas que estivessem passando pelas mesmas dores que eu. E eu encontrei a Associação dos Jovens Empresários, a AGE. Lá eu aprendi, ressignifiquei uma série de valores. Na AGE eu comecei a perceber que existia todo um mercado, existia toda uma comunidade empresarial que tinha medo de abrir, né, a caixa preta das empresas, dizer quem eram seus fornecedores, como é que fazia inovação, quem eram seus parceiros, quem eram seus clientes. Os empresários tinham medo de dizer todas essas coisas porque achava que você ia ser concorrente dele, que você ia vir, que você ia roubar os clientes, que você ia roubar os seus colaboradores, enfim. E a gente tinha vários empresários ali trabalhando de forma singular no mercado, né? Eram pessoas sozinhas tentando ali sobreviver naquele mundo que está sempre em guerra. Com a AGE eu aprendi que esse tipo de coisa já não funcionava mais. A gente precisava abrir realmente quem eram nossos fornecedores, o que a gente fazia, como a gente fazia, para onde a gente gostaria de ir, porque era dessa forma que a gente iria conseguir fazer conexões, fazer parcerias, criar novos valores para dentro da nossa empresa. Eu entendi muito cedo que o meu produto, junto com o produto de um outro, poderia criar uma solução nova para o mercado. E juntos teríamos mais forças de conquistar mais clientes, de ir mais além, de criar, né, novos horizontes para aquela empresa. A AGE foi a grande escola, foi lá que eu aprendi todos os valores, assim, do bom profissional, do bom empresário, entender, né, toda a dinâmica empresarial de uma forma diferente. Mas lá eu também tive que superar muitos desafios. A AGE tinha na sua maioria, na minha época, né, na sua maioria, era formada por homens. Então, até eu conseguir conquistar o meu espaço, a gente já tinha tido várias mulheres presidentes, tá? Assim, da AGE, que a gente usa o termo coordenador geral. Já existiam algumas mulheres, mas para vocês terem uma ideia, eu fui a última mulher coordenadora geral em 2008 e até hoje não teve uma nova mulher, né? A gente não teve nenhuma uma mulher que tivesse assumido novamente uma coordenação geral. Isso mostra aí um hiato, né, de que realmente
a associação começou a ser povoada mais por homens do que por mulheres e que as mulheres tinham mais desafios para poder assumir as suas posições de liderança. Na minha época, eu lembro que eu passei aí por uma série de inquisições, reuniões. Eu tive que contar muito com a ajuda dos amigos para conseguir ocupar meu posto. Não foi uma tarefa fácil. Inclusive, me deu aí grandes lições, porque a gente começa a entender um pouquinho do movimento político, sabe? De pedir apoio a um, de pedir que o outro se alie e lhe ajude, enfim, de fazer uma mobilização de sua rede, porque você, por si só, não chegará a lugar nenhum. E isso é para a vida inteira, né? A gente não vai conseguir chegar só nunca. Se a gente não tiver pessoas que nos apoiem, pessoas que façam esse trabalho e confiem no nosso trabalho, a gente sempre vai chegar a pouco longe. Na AGE eu consegui galgar muitas conquistas. Eu fui coordenadora geral, depois disso eu fui para a Confederação Nacional dos Jovens Empresários, assumi como diretora e logo na sequência eu tive aí mais um desafio, que foi assumir a presidência do Bloco Mercosul de Jovens Empresários. Eu lembro até hoje que talvez uma das negociações mais difíceis que eu tive que fazer foi com a Argentina, porque quando nós lançamos o Bloco Mercosul, a gente já tinha determinado que seria um ciclo, né, de países, assim, iríamos começar por 2 anos depois assumiria o outro e depois o outro e por aí por diante. Então, a Argentina, ela brigava na época da construção desse bloco para que eles fossem os primeiros, né? Eles queriam ter sido assim o primeiro presidente a assumir o Bloco Mercosul e foi assim, eu diria, 2 dias de negociação numa mesa, mostrando todos os pontos e mostrando o porquê que tinha que ser o Brasil. Eu acho que foi a partir daí também que o próprio presidente da CONAGE disse: Carol, você já brigou tanto e você já lutou tanto que a presidente tem que ser você. Na minha época na AGE, eu fiz questão de ter metade da minha coordenação como mulheres. Acho que a gente era mais mulheres na diretoria, né, do que homens. E isso fez com que a gente tivesse uma visão completamente mais sensível, mais empática. A gente começou a entender mais a importância da responsabilidade social. Eu lembro que a AGE, todos os anos, ela entregava um troféu chamado Jovem Mentalidade Empreendedora. E a gente sempre colocava um empresário de destaque que fosse inspiração, que fosse referência para receber esse troféu da associação. E no meu ano eu resolvi que a gente iria dar 2 troféus, um para a Jovem Mentalidade Empreendedora e outra para a Jovem Mentalidade Empreendedora Social. Porque a gente falava tanto da importância de você praticar a solidariedade, a generosidade, entender na comunidade que você está, quais as grandes deficiências, né? Qual é hoje ali as pessoas que estão mais vulneráveis na sua região. E a gente muitas vezes acabava se envolvendo em campanhas solidárias para ajudar uma pessoa que estava tão longe e que nem fazia tanta parte assim da nossa comunidade, não estava na nossa proximidade. E aí a gente resolveu rever tudo isso e eu fico muito honrada e feliz porque eu vejo que até hoje a AGE mantém esse 2º prêmio, né? E isso é uma coisa que orgulha a gente de começar a homenagear também aqueles que fazem a diferença, não só empresarialmente, gerando emprego e aquecendo a economia, mas também aqueles que se preocupam, né, de transformar vidas, de transformar a comunidade, empresas que têm um trabalho realmente que seja referência para todo mundo. Isso é uma coisa que eu fico muito feliz, muito honrada, assim, é um dos legados que eu deixei e que hoje eu me orgulho muito por isso. Uma outra coisa também que eu fiz na minha época e que eu vejo que as pessoas ou não entenderam ou não deram a importância devida, na AGE tem uma agenda que são as missões empresariais. E geralmente se escolhia um país que fosse uma potência mundial, onde a gente pudesse conhecer grandes indústrias, grandes empresas, grandes empresários e trazer muita inovação tecnológica.
E na minha época eu fiz diferente. Eu resolvi fazer 2 países, um que fosse um país muito jovem, muito pobre, um país que estivesse começando do zero. Na época que a gente visitou, o Cabo Verde tinha 32 anos de independência e estava estabelecido como país, né? Então, foi uma visita da gente ver a construção de um novo lugar, as aspirações, o que eles queriam para o futuro. E daí, nós fomos convidadas pela primeira-ministra do Cabo Verde para dar uma palestra lá. E dessa palestra na universidade, alguns jovens me procuraram querendo montar uma AGE no Cabo Verde, montar uma primeira AGE lá na África. Eu fiquei super feliz, troquei ideias com eles, eles pegaram meu e-mail, pediram um estatuto, perguntaram uma série de ações, de atividades. E aí, 5 anos depois, estou eu no encontro de jovens empresários da língua portuguesa em Porto, em Portugal, e encontro aquele grupo falando, Carol, Carol, quando eu olhei, eram os jovens do Cabo Verde, já com a AGE estabelecida há 3 anos, e dizendo que estavam assim, fazendo revolução lá. E eu fiquei, nossa, deu tudo certo, eles realmente tocaram e fizeram para frente. Uma missão dessa, ela te dá muito mais aprendizado, te dá muito mais inspiração e provoca muito mais oportunidade do que você apenas ir para grandes destinos que tem ali, que já são referências mundiais para todo mundo e que você, muitas vezes, nem precisa ir até lá para você saber de tudo o que acontece, né? Então, eu acho que a AGE poderia continuar a visitar, né, esses lugares que ainda estão crescendo, que ainda estão evoluindo, que ainda estão em busca de propósito, que ainda estão atrás de inovação, para poder aprender com essas pessoas e também oferecer oportunidade, né? Eu fiquei muito feliz, assim, de ter vivido essa história, essa experiência lá. Resolvi montar o Conselho Nacional de Mulheres Empreendedoras e Inspiradoras, o Elos por Elas, Elos, né, de aliança por elas. E fazendo com que fôssemos um grupo diferente de mulheres. Já existem muitos grupos de mulheres, mas nesse grupo eu queria fazer algo diferente. Eu queria que fosse um grupo que provocasse a geração de negócios, né? Que a gente não tivesse ali apenas para ser uma rede de apoio, mas que fosse uma rede de negócios, onde eu tivesse contato desde de uma microempreendedora a uma grande industrial, e uma trocando experiência com a outra, e uma incentivando a outra, e uma consumindo da outra. E isso está acontecendo, já somos mais de 8 mil mulheres, estamos em 14 estados. O Elos por Elas está baseado em conexão, né? É você ter ali uma rede que te apoie, consuma, invista. A gente tem ali, inclusive, uma atividade que é assim, eu quero montar um negócio, então eu quero uma sócia, eu quero um investidor, e as próprias mulheres se juntam e investem naquele negócio, entram como sócia. Existe um erro muito grande de quem empreende, que muitas vezes a gente acaba pegando um sócio ou um investidor dentro da própria família, né? E geralmente essa pessoa não tem perfil nenhum para ser seu sócio. Está ali só para te ajudar e geralmente essa pessoa que vai fazer com que o teu negócio quebre. O ideal é que, assim como a gente faz para selecionar os nossos colaboradores, a gente também selecione os nossos sócios. E a gente tem ensinado isso e tem praticado isso com as mulheres, né? A gente tem visto aí mulheres querendo abrir negócios, anunciando dentro do Elos por Elas e buscando aí fazer uma seleção de sociedade para ela, de captação de investimento, e a gente tem ajudado a construção de vários sonhos assim. Para você achar o sócio ideal para a sua empresa, é você ter a certeza e a convicção daquilo que você não é bom. A gente não existe casamento, sociedade com pessoas iguais, que pensem iguais, porque ela sempre vai haver ali um ponto frágil nessa união. Então, na hora que a gente tem a consciência do que a gente é bom e aonde é que nós temos que melhorar e aonde é que nós temos que trabalhar, a gente traz um sócio para cobrir a gente exatamente naquela área que a gente não tem tanto domínio.
Então aí a gente fica invencível e imbatível. Esse é o maior segredo, é você ir atrás de pessoas que te complementem e não que pessoas que sejam iguais a você. Hoje eu percebo que o mercado ainda está amadurecendo. A cultura empresarial ela ainda está em transformação. Vejo que o mercado evoluiu e desenvolveu muito pós-pandemia. Muitas empresas tiveram que correr atrás dos prejuízos, né? Correr atrás do tempo perdido, mas a pandemia mostrou que muitos estavam despreparados. Poucos trabalhavam o e-commerce, o ambiente online. Enfim, a gente vê que as empresas já passaram também a ressignificar seus propósitos, estavam com foco nos produtos errados, não entendiam que eu vi, inclusive, muita dona de loja preocupadíssimas com seus estoques, porque, na verdade, elas sempre tiveram a cultura de abastecer o estoque e ir em busca dos clientes. Ela nunca se preocupou em ter os clientes e fazer um estoque de acordo com a necessidade daquela base. Então era muito mais difícil, imagina, comprar um monte de coisa que eu gosto e aí eu ter que encontrar no meio de uma população gigante pessoas que gostem da mesma coisa que eu. É muito mais fácil a gente ter os clientes e a gente entender o que eles querem, né? Esse processo todo de mudança, eu vi que a pandemia chacoalhou o empresariado como um todo. E aqui no Brasil, a gente tem grandes desafios. Um deles é com o próprio ESG, né? A gente falar de sustentabilidade, de capitalismo consciente, de impacto social, de saber qual é o impacto que o nosso negócio gera na vida das pessoas. Isso tudo é muito novo para todo mundo. Governabilidade. Imagina a gente ter cláusulas de compliance, de transparência, dentro de empresas que tiveram como cultura esconder todos os seus dados, porque tinham medo de que as pessoas tivessem acesso a tudo que eles produziam, né? Então é uma mudança cultural muito grande que a gente está passando. Eu acho que as empresas só irão sobreviver se elas tiverem a consciência de que elas precisam causar impacto positivo na vida da comunidade como um todo, se elas tiverem compromisso com a sustentabilidade. E nessa percepção, o grande desafio é que no Brasil hoje, a maioria das nossas empresas a economia, a grande maioria é formada por microempresas e médias empresas. E essas micro e médias empresas não entendem que valores, por exemplo, como o ESG, são para elas também, acham que é coisa para gente grande, né? Que para eu ter aqui normas de governança dentro da minha empresa, a minha empresa é muito pequena para isso. Mas se você não fizer e não tiver todo esse compromisso ético, de transparência, né, de regras de compliance dentro das microempresas, a gente não vai mudar a cultura empresarial do nosso país. Aquela pessoa que está lá no Bom Jardim, trabalhando numa cooperativa, fazendo um trabalho incrível, impactando a comunidade, fazendo com que várias pessoas tenham as vidas transformadas. Se ela não tiver uma regra de compliance, não tiver governança dentro dessa cooperativa, rapidamente outras pessoas dentro, que hoje ela está ali sendo exaltada, está vendo que as pessoas são gratas, já a vida dessas pessoas se mudam, se transformam e essas pessoas vão começar a questionar a cooperativa. Poxa, mas está dando dinheiro e a gente não está ganhando dinheiro? Como é isso? Assim, por que fulano está crescendo e eu ainda não saí do lugar? Por que fulano está ganhando mais do que eu? Então, tudo isso vai começar a ser provocado quando a gente não tem essa essência, né, dentro do nosso negócio. Eu não acredito em voo cego. Então, hoje, para mim, o grande patrimônio, o grande bem empresarial é informação, dados.
né? Qualquer dado, pesquisa, você entender como é que está o mercado, como é que as pessoas estão se comportando, o que é que elas estão querendo, quais são as demandas, as mudanças comportamentais dentro da sociedade. Se a gente não estiver sempre analisando isso, a gente vai estar correndo o risco aí de errar, e a intuição que servia muito no passado, hoje ela já não apresenta tanto resultado. A gente precisa ser mais efetivo, né? Eu acredito muito em tecnologia que absorva e que capture dados importantes e relevantes, que mostrem para a gente todo esse tipo de mudança dentro da sociedade, mudança na questão cultural de consumo. Acho que isso daí vai fazer com que todo o mercado passe aí por uma revolução gigante. Não só na relação consumidor-fornecedor, mas também como um todo. A questão trabalhista mesmo vai passar, né? A gente vai começar a ter cada vez mais a necessidade de colaboradores mais especializados, colaboradores mais informados, porque eles vão precisar trabalhar cada vez mais com inteligência. Inteligência de dados hoje é a grande sacada do mercado, né? O que vai dominar, o que vai fazer com que muitos vençam e que muitos sejam derrotados. A gente precisa cada vez mais ter domínio, tecnologia, inteligência, apostar muito em inteligência artificial para a gente otimizar os nossos recursos e a gente vencer de forma acelerada no mercado. A gente precisa também estar muito atento e sempre alerta para coisas que geram grandes prejuízos. Eu acho que hoje, dentro de uma empresa, o que você precisa tomar maior cuidado são com os bajuladores. Esses vão te gerar grandes prejuízos. São pessoas que não influenciam, não te ajudam, não te promovem, não te tiram da zona de conforto. São pessoas que estão ali sem nenhuma utilidade. Tome muito cuidado com os bajuladores. Geralmente é ali que residem os maiores problemas da comunidade, da empresa. Existem muitas fórmulas de sucesso, mas eu prefiro dar aqui fórmulas do que você não deve fazer. Coisas do que para você não errar tanto. A primeira delas é cuidado com os corredores de mentira. A gente vai ouvir muitos especialistas querendo dar soluções incríveis para assuntos que eles não entendem de nada. Pessoas que querem ser mentores de negócios que nunca tiveram um CNPJ na vida. Pessoas que leram um livro, fizeram um curso de fórmula e vão querer te ensinar a realizar o teu sucesso em 10 passos. Especialistas assim, que trazem soluções incríveis antes de te ouvir, pode correr que é cilada. Uma outra coisa é cuidado para você não desconstruir a reputação de uma outra pessoa. Você não precisa, para se promover ou para alcançar um novo patamar, derrubar alguém. Isso não faz parte do jogo. A gente geralmente tem que tomar muito cuidado quando a gente percebe que alguém chega na gente querendo falar mal de uma outra pessoa, manipulando a imagem daquela pessoa ou apresentando apenas coisas negativas da imagem de uma outra pessoa. Corram desse tipo de situação. A gente está num mundo que não nos cabe julgar, não nos cabe decidir e não nos cabe dizer quem é bom e quem é ruim. Vocês podem perceber, sempre que alguém chega e pede referência de uma pessoa, culturalmente parece que ele está pedindo para que você fale mal. Quais são as coisas ruins que tem naquela pessoa? A gente precisa mudar essa chave. Quando você tiver que falar e dar referência sobre alguém, comece pelos pontos maravilhosos, pela excelência, pelo tão bom, né, que você conhece de determinada pessoa. Acho que dessa forma a gente também vai conseguindo aí, a gente atrai muito pessoas boas, que confiam na gente, que também falam bem da gente, quando a gente começa a praticar isso com o outro. Eu tenho muita expectativa no futuro,
sabe? Eu acredito que muita mudança vai acontecer. Eu acredito muito no capitalismo consciente. Eu acredito muito na mudança cultural, daquelas pessoas que entendem que não adianta o lucro apenas pelo lucro, mas que o lucro ele precisa impactar as pessoas de uma forma diferente, que às vezes é muito melhor você ganhar um pouco menos e saber que mais pessoas estão tendo a vida impactada do que você querer gerar riqueza e ser sozinha e isolada. Eu ouço tanto das pessoas que estão com mais dinheiro, pensando aonde aplicar, como fazer, como investir. Se a gente não tiver em curto prazo o entendimento de que a gente precisa entender para onde o nosso dinheiro está indo, aonde é que eu estou investindo, como é que eu estou fazendo as minhas escolhas, eu acredito numa mudança muito animadora. Eu tenho expectativa de um futuro assim incrível e muito melhor, porque eu acredito que vai passar por toda uma mudança de consciência cultural dessa população. A gente vai começar a ter muito mais empatia, sabe quando você precisa ter um entendimento real do impacto social? Acho que é por aí que a mudança vai acontecer. E eu acredito muito nisso. Eu acho que ESG, todas as questões aí de impacto social, elas não vieram como moda, elas vieram para ficar. E pode demorar um pouco, né? A gente tem alguns desafios para isso, mas eu acredito nessa transformação e eu acredito que a gente vai ter aí uma economia muito mais limpa, muito mais sustentável. E para a gente fazer um fechamento, deixando aqui não apenas uma frase, mas também uma lição, tem um ditado que diz: aquilo que me incomoda no outro é sobre mim e não sobre o outro. Ou seja, sempre que você começar a se incomodar com a atitude de alguém, com a forma que alguém se expõe, ou falar sobre algo que aquilo ali parece que não cabe em você, é hora de parar, pensar e analisar, porque deve ser algo muito mal resolvido em você. A gente não tem que estar julgando e analisando o próximo. É sempre parar, se policiar e fazer análise, autoanálise, né? A gente olhar para dentro e ver o que é que pode ser melhorado em nós.